quem também comentou foi Jair Bolsonaro, que foi ao X também para falar sobre o anúncio do governo norte-americano e escreveu o seguinte, vamos colocar o tweet de Bolsonaro, o tweet que tá aí, ó. Ele escreveu um textão gigantesco, mas a gente separou um trecho da fala de Bolsonaro aí, ó. Isso jamais teria acontecido sob o meu governo. Essa caça às bruxas, termo usado pelo próprio presidente Trump, não é apenas contra mim, é contra milhões de brasileiros que lutam por liberdade e se recusam a viver sob a sombra do autoritarismo. O que está em jogo é a liberdade de expressão, de imprensa, de consciência e de participação pública. Conheço a firmeza e a coragem de Donald Trump na defesa desses princípios. Jair Messias Bolsonaro, na sua conta do X, disse isso, ele que tem já desde o começo uma relação próxima ao presidente norte-americano, usou lá o bonezinho, né, de transformar a América grande novamente, tornar os Estados Unidos mais poderosos e fala muito em patriotismo, né? Já o filho mais velho o Bolsonaro, o Eduardo, também usou o X para pedir apoio a Donald Trump. Disse ele, povo brasileiro, Eduardo falou, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz, coloque o seu agradecimento ao presidente Donald Trump abaixo e vamos rumo à lei Magnitsky. No contexto brasileiro, essa lei aí quer dizer o seguinte, a lei dos Estados Unidos permite ao governo americano impor sanções a indivíduos estrangeiros envolvidos em graves violações de direitos humanos ou corrupção. Embora seja uma lei americana, né, gente, a aplicação dessa lei pode afetar cidadãos brasileiros, se eles se enquadrarem nos critérios estabelecidos pela lei e tiverem bens ou relações com os Estados Unidos. Ô Francine, aí ficou uma briga, todo mundo conversando aí por Twitter, né? A conversa agora, o governo acontece por Twitter, um Twitter de cá, o outro de lá. E o que se analisa, o que você percebeu dessa fala do Eduardo Bolsonaro e da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro também, que defende ali, continua defendendo ali o MAGA, né? Continua defendendo os Estados Unidos em sua fala, ele que se diz tão patriota, né? Pois é, a gente começou a comentar isso no programa de ontem, né? De como há uma preocupação, inclusive na própria direita, de como que tá caindo isso para a opinião pública, né? Porque a partir do momento, em um instante era discutido justamente sanções a Alexandre de Moraes. Era discutido aí questões sobre liberdade liberdade, né, de expressão, contra a censura, etc. E isso era uma questão. Então, quando Trump mostrava esse apoio a Bolsonaro e contra o judiciário brasileiro, estava tudo certo, né? Eles tinham esse apoio até mesmo de setores que nem concordavam tanto assim, mas estavam lá porque tá todo mundo pensando em 2026. Agora, a partir do momento em que Trump mistura as coisas e coloca no mesmo contexto ali, né? Mesmo sem contexto, a questão do tarifaço e essa outra questão política, a coisa se complica, porque aí há sanções para a nossa economia, né? Para cada um de nós. Então a direita o PL especificamente, tá preocupado nesse momento justamente por isso, porque essa questão do patriotismo, né? Mas não seria um patriotismo defender a economia brasileira? Então isso tem sido até em publicações de Eduardo Bolsonaro, de outros membros do PL, isso tem sido levantado ali por várias pessoas e a avaliação interna do PL é que está tendo esse movimento negativo em relação a isso. E aí, André, a gente pode até também falar de uma questão específica do Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo, ele é aquele cara que ele sempre teve, da família ali, Bolsonaro, foi o cara que sempre teve mais contato aí com o Donald Trump, com a família de Donald Trump. Quando o Bolsonaro era presidente, né, o nome do Eduardo chegou a ser
ventilado para ele ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Então, assim, ele sempre na Câmara, ele foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, então ele sempre teve ali esse interesse maior em assuntos internacionais, né? E aí, em março deste ano, ele se licenciou do mandato, né? Deixou o Brasil, foi para os Estados Unidos e ali e justamente falando sobre essa questão de liberdade de expressão, de Alexandre de Moraes e tudo isso. Agora, em função dessas coisas, e ele sempre em suas publicações, nas conversas, nas lives, ele sempre falava, né, que estava atuando junto ao governo americano, aos congressistas americanos, para que pudessem ajudar, nas palavras dele, o Brasil, principalmente nessas questões relacionadas ao judiciário, ao inquérito contra o pai dele, a trama golpista, todas essas questões. Aí a gente lembra aqui que lá no dia 26 de maio, a Procuradoria-Geral da República, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República de ser instaurado um inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E tudo isso porque o entendimento ali nessas peças jurídicas foi de que Eduardo foi para os Estados Unidos para tentar interferir na ação penal de golpe de Estado. Então, aí vamos lembrar que depois disso que aconteceu ali do Trump e tudo, o Alexandre de Moraes prorrogou por mais 60 dias esse inquérito contra Eduardo Bolsonaro, e lá na hora da justificativa, o Moraes escreveu o seguinte, que o Eduardo, ele permanece praticando condutas com o objetivo de interferir e embaraçar o regular andamento da ação penal que já se encontra em fase de apresentação de alegações finais pelas partes. Então, a gente tem esse ponto também, porque mais do que isso, o Moraes também pediu para que a Polícia Federal monitore e preserve o conteúdo publicado por Eduardo nas redes sociais que tenham relação com esses possíveis crimes. E antes da ameaça de taxação de Trump e tudo, o Eduardo estava comentando um post em que o Trump defendeu o pai dele, o Jair Bolsonaro, e ele deu a entender que, olha, tem mais coisa vindo aí, não posso adiantar, algo nesse sentido. Então, digamos que ali a avaliação interna é de que para Eduardo, em função dessas publicações que ele continua fazendo, em função dessa articulação dele que foi feita nos Estados Unidos, a situação dele pode se complicar. E muito em função, com base nesse processo, né? Por outro lado, também há essa preocupação no PL de que ele possa acabar perdendo aí também um apoio popular, mas isso também tem que ser ponderado, porque quem é mesmo ali fiel à família Bolsonaro, eles costumam, né, continuar fiéis, mas justamente indo mais a essa outra direita que tá hoje ali conversando com o centro, de perder esse apoio. Então, assim, a gente tem o Eduardo, o André, a gente pode falar que ele é uma das principais figuras hoje quando a gente tá falando em tudo isso de tarifaço, né? E muito porque as publicações deles continuam parabenizando o Trump, endossando o que o Trump fala. E aí na área econômica, não tô falando nem da questão do pai dele não, mas na área econômica, e colocando essa conta no governo brasileiro, né? Pois é, o Eduardo, né, que é o filho 03, né, Francine, 03, eu falei o mais velho aqui, mas ele não é o mais velho é o... É o Flávio. É o Flávio, senador. Exatamente, é o Flávio. Eu falei que o Eduardo é o filho mais velho, mas não, é o Flávio que é o mais velho. Agora, o Francine, o governador de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, defensor de Trump, entrou no assunto meio que passando pano para Trump. Vamos ver o que ele disse no post do Tarcísio de Freitas. Vamos acompanhar o que ele falou. Tá aí, ó. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Lula colocou sua ideologia acima da economia, disse Tarcísio. E esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação.
Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que se vê numa saia justa muito grande nesse momento. Por quê? Caso aconteça realmente essa taxação por parte dos Estados Unidos, exportadores de São Paulo, empresas de São Paulo vão sofrer e vão sofrer muito. Lula ironizou Tarcísio de Freitas, né? O que foi que ele disse? Olha aí, o que o Lula falou? Se vou ser candidato ou não, são outros 500. Agora, os loucos que governaram esse país não voltam mais. O seu Tarcísio pode tirar. Não vale tentar esconder o chapeuzinho do Trump, não, Tarcísio. Pode ficar mostrando pra gente saber quem você é. Está cheio de lobo com pele de cordeiro. Se for necessário ser candidato para evitar isso, retorno da direita. Estarei candidato. Isso foi o que disse o Lula, respondendo ao Tarcísio de Freitas, falando do bonezinho, o bonezinho vermelho que a turma vem colocando aí, agora nem tanto mais, né? Agora, já durante uma entrevista a um pool de canais progressistas, Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, também fez duras críticas ao governador de São Paulo, a quem chamou de vassalo. Acompanha aí o que disse o Haddad. Como eu acredito que o tiro vai sair pela culatra, eu acredito que isso não pode se sustentar. Até porque até a extrema-direita vai ter que reconhecer mais cedo ou mais tarde que deu um enorme tiro no pé, porque está prejudicando o principal estado do país, justamente o estado de São Paulo. É o suco de laranja de São Paulo, são os aviões produzidos pela Embraer, que é uma conquista histórica da tecnologia brasileira. E eu penso que, para responder a pergunta sobre o governador errou muito. Porque ou bem uma pessoa é candidata a presidente, ou é candidata a vassalo. E não há espaço no Brasil para vassalagem. Desde 1822 isso acabou. Então, o que está se pretendendo aqui? Ajoelhar diante de uma agressão unilateral, sem nenhum fundamento econômico, sem nenhum fundamento político. Pois é, só lembrando, né, que vassalo é alguém que se submete à autoridade de um soberano, geralmente no sistema feudal da Europa medieval, aquele que presta serviços em troca de proteção de uma autoridade superior. Em outras palavras, um submisso. Resumidamente, foi uma fala bem dura, bem agressiva aí de Fernando Haddad, né, Francine? Exatamente, tanto é que o Tarcísio, ele respondeu em seguida, né, durante uma entrevista coletiva lá em São Paulo, e ele falou, né, que cabe ao Haddad falar menos e trabalhar mais, que o Haddad precisa cuidar da economia, se ele cuidasse da economia estaria indo bem, e que o governo precisa de narrativa para esconder a própria incompetência. Agora, por que o Haddad, né, e o Lula, enfim, falaram de Tarcísio, além do fator político das eleições de 2026, porque o Tarcísio, ele é considerado um dos nomes, né, que nessa inelegibilidade de Bolsonaro, né, um dos nomes aí cotados para concorrer à presidência no ano que vem, e conta com o apoio de centro, de empresariado. E quando o Tarcísio faz aquele tweet, na verdade o Tarcísio se complicou com a galera ali, vamos falar ali do empresariado, o agronegócio e tudo, porque... só para a gente ter uma ideia, para exemplificar, São Paulo é o estado que mais exporta produtos para os Estados Unidos. Foram quase 14 bilhões de dólares em 2024. Isso segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, São Paulo, se tudo, enfim, se o Trump taxar mesmo 50%, se o Brasil resolver dar uma resposta de reciprocidade, São Paulo vai ser o estado mais prejudicado em tudo isso. Inclusive, o Tarcísio também admitiu isso, né? Ele falou, inclusive, que o maior destino de exportações industriais do estado de São Paulo são os Estados Unidos. Então, empresas importantes como a Embraer, né? Então, assim, em função das aeronaves.
Então, assim, o Estado de São Paulo tem muito a perder nisso também. E agora, o que incomodou também esse grupo empresarial, esse grupo do agro e tudo, foi o fato de Tarcísio politizar a questão e não levar em conta outras questões, que, digamos, é a questão econômica. Porque, até então, por que o nome de Tarcísio tem sido visto pelo centro como um nome capaz de vencer as eleições do ano que vem para a presidência da República? Porque Tarcísio conta não só com esse apoio desse eleitorado ali de Bolsonaro, como também ele conversa muito bem com o centrão, com o eleitorado de centro. São Paulo mostra muito isso. O PSD, que é o principal partido hoje de centro, tá ligado e alinhado com o Tarcísio, né? Então, a partir do momento em que o Tarcísio politiza essa questão e entra nesse jogo, há uma avaliação de que foi totalmente desnecessário e de que coloca, digamos que... é o governador do estado mais importante nesse quesito de exportações a falar sobre, basicamente quase confirmar aí a questão do Trump. Então isso não é qualquer coisa, né? Agora, ao mesmo tempo, presidente Lula, Haddad, a esquerda, numa tentativa também de se firmar e aproveitar ali tudo isso que está acontecendo, tenta ao máximo associar aí a questão disso do Trump a Bolsonaro e seus aliados. Então, acaba virando essa guerra política. Então, se a gente falou que Eduardo é uma das figuras principais aí nessa questão, Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio se colocou nessa também. Só que quem tem mais a perder em 2026 talvez seja o Tarcísio de Freitas.